Olá, vocacionado, olá, vocacionada pelo Senhor para trabalhar dentro do reino. A minha ideia aqui é compartilhar conhecimento. A minha ideia aqui é trabalhar no sentido de moldar aqueles que o Senhor vocacionou, que o Senhor chamou. Teu chamado não tem nada a ver comigo, mas eu posso te ajudar na capacitação. Sou reitor de uma faculdade com milhares de alunos, Faculdade Teológica Bethesda. Vou até pedir para deixar o site aqui, faculdadeteologicabethesda.com.br. E você também pode acompanhar os programas de rádio, o programa Crescendo na Fé, o programa Encontro com Deus, e através desse lugar onde você está assistindo esse vídeo, certamente tem muitos outros vídeos de conteúdo que você pode assistir, onde você pode crescer na fé. Inclusive, eu vou pedir aqui uma ajuda, quase nunca peço, mas se esses vídeos ajudam você, compartilhe, espalhe para outras pessoas, porque assim como chegou para você e deu certo, também pode alcançar outras pessoas da sua rede de amigos que também podem ser edificados. E no vídeo de hoje eu pretendo tratar um assunto interessante. E o assunto é o seguinte: existe salvação para os anjos caídos? Existe alguma possibilidade de salvação para os anjos caídos? E, bom, a resposta você já deve saber, a resposta é não. Mas a questão, por quê? Tecnicamente falando, por que não há salvação para os anjos caídos? Por que Deus não incluiu os anjos caídos na graça salvadora? Se os anjos são seres pessoais, ou seja, se eles são pessoas, eu não estou dizendo humanos, mas pessoas, têm personalidade, vontade, por isso decidiram cair. Por que Deus é tão mau que não quis incluir os anjos, né, no plano da redenção? Porque a questão é um pouquinho técnica, eu vou tentar explicar. Quando Deus criou os seres humanos, Deus não criou uma série de seres humanos. Quantos seres humanos Deus criou? Responda aí. Se você disse 2, Adão e Eva, errou. Deus criou apenas um homem do pó da terra. E esse cara é o Adão. Toda a logística da redenção é possível graças a esse detalhe técnico. Eu vou tentar explicar por quê. A Bíblia diz que nós temos um único ancestral comum, e esse ancestral é Adão. Mas você fala, pastor, não, o senhor está equivocado. Deus também fez a Eva. Então, Deus fez a Eva a partir do Adão. Então, num sentido estritamente falando, a Eva ela é uma descendente de Adão. Antes de você achar que eu estou falando uma bobagem, pare e pensa. Da onde é que Deus tirou a Eva? Da costela de Adão, de dentro de Adão. Num conceito bem estrito, a Eva descende de Adão. Ela sai de dentro de Adão. Pastor, mas por que você está forçando tudo isso? Isso é importante? É extremamente importante. É por isso que a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Vamos lá. Quem caiu primeiro, Adão ou Eva? Gênesis 2,16, onde o Senhor diz para Adão, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore que está no meio do jardim não comerás, porque no dia que dela comer certamente morrerás. Bom, ok, entendemos esse texto. Qual é o problema e o que isso tem a ver com Eva? Quando Deus disse isso para Adão, a Eva não existia. A Eva passa a existir a partir do versículo 18, versículo 19, versículo 20. Logo, a ordem de Deus foi para Adão. Mesmo que Eva tenha sido a primeira na queda, o problema é com Adão. O Adão é o guardião da vontade de Deus. Então, Adão é o primeiro homem, também Adão é o guardião da vontade de Deus, e também o Adão é a obra, é a matéria-prima da qual o Senhor tira a Eva. Logo, num sentido bem estrito, a Eva descende de Adão. Eu acho que isso ficou claro. Agora, o que isso tem a ver com a queda dos anjos e por que Deus não salva os anjos? Porque, pastor, você está enrolando? Porque a pergunta é, existe espaço na graça para os anjos caídos? Eu disse não. E eu estou dizendo que isso tem a ver com a constituição, a formação dos anjos. Por quê? Deus envia o seu filho Jesus para morrer na cruz. E lá na 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim, não foi com prata, com ouro, ou coisas vãs corruptíveis, que você foi resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição você recebeu do seu pai, dos seus pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, morto antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, o sacrifício de Cristo, por isso a Bíblia diz que Cristo, Jesus, é o último Adão. O primeiro Adão caiu, o último Adão resolveu o problema.
como todos nós somos descendentes de Adão, todos nós estávamos em Adão quando Adão caiu, e todos nós nascemos pecadores graças a Adão. Quando Jesus Cristo morre na cruz, a justiça de Cristo, feita na cruz do Calvário, ela alcança aqueles que vêm depois do sacrifício e também funciona para aqueles que vêm antes. Por quê? Por uma razão tecnicamente importante. Porque todos nós somos filhos de um único homem. Todos nós estávamos em Adão. Agora vamos pensar nos anjos. Deus não criou os anjos e os anjos procriaram. Deus criou os anjos numa série de anjos. Logo, não tem esse conceito de um estar no outro e a culpa de um funcionar para todos e a justiça de um funcionar para todos. Logo, não tem logística capaz de salvar os anjos, porque cada anjo é uma unidade. Cada anjo é uma unidade responsável diante dos seus pecados, diante de Deus. Você, pastor, mas nós também não somos uma unidade? Não, nós somos uma série que sai de um único homem. Entende? Então, por que o sacrifício de Cristo não é capaz para perdoar anjos? Primeiro, por uma questão logística. Os homens estão todos dentro de Adão. Todos saem de Adão, e por sair de Adão, numa única raça, quando o Senhor Jesus se torna homem, o sacrifício de Cristo perdoa toda essa raça. Para os anjos não funciona assim, porque cada anjo é exatamente uma unidade diante de Deus. Então, esse detalhe técnico impossibilita. Por exemplo, se Deus quiser salvar os anjos através de Cristo, como que deveria ser então? Ele deveria que morrer cada vez por cada anjo. Porque cada anjo é uma unidade. Não tem como englobar num único sacrifício, já que os anjos são feitos um a um, um a um, um a um. Eu espero ter contribuído tecnicamente para tirar essa dúvida. Mas isso também nos lança uma outra dúvida a respeito da redenção. Pastor, se os meus pecados são atribuídos a mim, graças a Adão, quando eu nasci, quer dizer, no meu nascimento, eu sou um pecador e a culpa disso aí é de Adão, vem de Adão essa história, e esse é automático, se eu sou um pecador automaticamente, quando nasci, por que através do sacrifício de Cristo eu não posso ser salvo automaticamente? Por que esse negócio de aceitar Cristo? Me entregar a Cristo? Me render a Jesus? Calvinista não gosta de falar aceitar Cristo. Então, vamos lá. Por que eu tenho que me enquadrar no Evangelho? Porque se eu sou pecador automaticamente, por que eu não posso ser salvo automaticamente? Tipo, Jesus morreu na cruz, pronto, acabou, tudo resolveu. A questão também é um pouquinho técnica. Vamos lá. Você é pecador automaticamente porque quando você nasceu, você é descendente de Adão e o Adão caiu. O Adão caiu. Imagina que aqui tem uma forma de alumínio de fazer bolo e essa forma cai e amassa a ponta. Se amassar a ponta, ela vai ficar amassada e todo bolo que sai dessa forma vai sair amassado. Adão é a forma. Adão caiu e todo mundo que sai de Adão sai pecador. A partir de Adão. Por que Bom, então isso explica por que eu sou um pecador automaticamente. Agora, por que a graça não funciona automaticamente? Tem uma resposta. Você é pecador automaticamente porque quando Adão caiu, você estava em Adão. Literalmente. Você estava dentro de Adão porque você é filho do seu pai, do pai dele, do pai do pai, do pai do pai do pai, até que chegue em Adão. Então, Adão é a forma. Por que quando Jesus morreu, você não é salvo automaticamente? Simples. Porque quando Jesus operacionalizou a graça na cruz, você não estava em Jesus. Você continuava em Adão. Logo, para você desfrutar desse perdão, você precisa se enquadrar. Imagina que está tendo um temporal, uma chuva, e Jesus abre um guarda-chuvas assim. Se você quiser sair da chuva, você precisa entrar debaixo desse guarda-chuva. Por quê? Porque você não estava lá quando ele operacionalizou a graça. Logo, você precisa se render. Espero ter contribuído dessa vez um pouquinho mais com a sua fé, com o seu ministério, com o teu chamado de pregar o Evangelho. A gente se encontra no próximo vídeo.